Marcos capítulo 9, versículo 14. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que se apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos para que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos nos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida pura e eficaz. Fala conosco nessa noite por intermédio da tua mensagem, da tua palavra. E o Senhor venha, ó Pai, tocar o mais profundo dos nossos corações, da nossa alma nesta noite. E nós te louvaremos e te engrandeceremos, exaltaremos o teu poderoso nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de mencionar nesta noite nos mostra que o destravar de Deus nas nossas vidas exige de nós alguns aspectos que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. É de notória clareza que todos nós almejamos, ansiamos,
queremos, necessitamos de receber a nossa bênção, de receber o nosso milagre. Mas já ouviu aquele ditado popular que diz assim, que nem sempre querer é poder? Mas por que nem sempre querer é poder? Na lógica espiritual, é porque quando queremos algo, para que este algo aconteça nas nossas vidas, aconteça na nossa vida, nós precisamos ir de acordo com aquilo que Deus nos orientou. Para cada batalha espiritual que nós enfrentamos, existe uma arma que nós precisamos utilizar, colocar em prática para que nós possamos receber a bênção da parte de Deus. A Bíblia diz que neste ocorrido, estavam os discípulos de Jesus disputando com os escribas. Os escribas tinham a mania de querer competir com os discípulos de Jesus. Certa feita, até mesmo pregar a palavra, até mesmo tentar expulsar demônios, clamando o nome de Jesus, eles faziam. De notório que a Bíblia diz que certa feita os discípulos indagaram ao Deus da Bíblia, a Jesus, o Deus da Bíblia, dizendo: Mestre, eles tentam, eles expulsam, declaram que os demônios saiam das pessoas no teu nome. Eles não podem fazer esse tipo de coisa porque eles não servem ao Senhor. Eles não são teus discípulos. Eles não obedecem à sua palavra. E o Senhor disse: deixa eles fazer tais coisas, porque no mundo espiritual, quem não é por nós, é contra nós. E a Bíblia diz que neste momento aqui, os escribas estavam competindo, tentando competir com os discípulos. Quem falava mais bonito? Quem tinha melhores argumentos? Quem tinha mais poder? Quem tinha mais autoridade? Quem tinha mais reconhecimento? Quem tinha mais experiências? Quem era mais sábio em suas falas, em seus comportamentos? Mas enquanto eles estavam discutindo e competindo uns para com os outros, havia um garoto que estava sofrendo, um jovem estava sofrendo. E o sofrimento daquele jovem era acatado por um espírito que trazia sobre a vida daquele jovem e tornando ele mudo e surdo. Aquele jovem não falava, aquele jovem não escutava, e como se não bastasse, todos os dias, o espírito maligno tomando posse do garoto, fazia com que ele se atirasse no fogo, tentando ceifar a vida daquele jovem. Era uma tormenta tão grande que às vezes o espírito maligno tentava afogá-lo na água. Aquele espírito terrível, quando apoderava-se da vida daquele jovem, ele espumava a sua boca, ficava violentamente agressivo, de tal maneira que nem o pai e nem ninguém conseguia controlar aquele jovem. E este acontecimento se deu por muitos dias, por alguns anos, porque a Bíblia expressa claramente que o ocorrido, quando o espírito maligno tomou posse da vida daquele jovem, foi na sua infância, quando ainda era uma criança pequena. Aquele espírito maligno se apoderou do corpo daquela criança e passou a atormentá-lo. Ele foi crescendo e o espírito começou a atormentá-lo, até que chegou uma determinada idade em que o pai, não aguentando mais o sofrimento, procura uma solução para aquele problema. Mas nós temos que frisar e destacar que enquanto o pai procurava a solução para o problema do garoto,
enquanto o garoto precisava de uma libertação, enquanto o garoto precisava ser liberto, enquanto a vida espiritual daquele garoto precisava ser destravada, enquanto isso, em vez dos discípulos estarem pregando o evangelho, em vez dos discípulos estarem expulsando os demônios, eles estavam competindo. Alguém sofrendo, e eles estavam competindo. Alguém sendo atirado no fogo, na água, em tormentos, violentamente agressivo, possuído por um espírito das trevas. Os discípulos estavam competindo. Nos dias de hoje não tem sido muito diferente. Enquanto tem muitas vidas precisando de uma palavra, tem discípulos competindo. Quem prega mais, quem prega melhor, quem canta melhor, se não é consagrado, compete. Se não é reconhecido, compete. Se não tem oportunidade, compete. Enquanto isso, tem vidas caídas no mundo lá fora, na escravidão do pecado, na escravidão dos vícios, no mundo pecaminoso. Enquanto tem muita gente competindo dentro da igreja, do lado de fora tem gente precisando de uma palavra, sofrendo, sendo escravizado, atormentado diariamente por espíritos malignos. Mas eu tenho uma boa palavra da parte de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração nesta noite. Jesus chegou, o Deus da Bíblia chegou, e quando a presença dele chega, não existe grandão, o único grandão é ele. Quando a presença de Deus chega, não existe melhor e nem pior, somos todos iguais. Quando a presença de Deus chega, aquele que se acha grande tem que reconhecer que é pequeno. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa os que não são para confundir os que são. Os discípulos tinham conhecimento disso, porque uma vez eles disseram: qual de nós será que é o maior? Vamos perguntar ao mestre? Vamos perguntar? Vamos. Mestre, dentre nós, quais de nós são ou é o maior? Jesus toma uma criança e coloca no meio e disse: aquele que quer ser grandão, assemelhe-se a esta criança, seja como a criança, porque no reino de Deus não existe maior e nem menor. Você pode olhar para mim e dizer: o bispo é maior do que eu. Não, irmão, só aumenta a responsabilidade, só aumenta o peso da responsabilidade. Aí alguém olha lá para o púlpito e olha lá e diz: a pastora está sentada lá na cadeira de destaque, que coisa linda, eu também queria sentar lá em cima, naquela cadeira de pastor, naquela cadeira de pastora. Meu irmão, você não sabe da responsabilidade, o quanto pesa, porque quanto mais pesa a responsabilidade, maior é o levante, maior é a perseguição, maior é as afrontas, maior é a prova, maior é o deserto, e muitos não suportariam o que muitos suportam. Cada um de nós devemos ficar nos nossos devidos lugares, no qual Deus nos designou para fazer conforme o seu propósito. Aí a Bíblia diz que ali estão os discípulos de Jesus, disputando com os escribas. Em outras palavras, discutindo quem fazia e quem não fazia, quem era melhor e quem não era melhor. Aí chega o pai de um garoto possesso por demônios, porque desde a infância foi tomado pelo espírito maligno, e o inimigo é tão sagaz que a criança não conseguiu falar nem a primeira palavra, porque ainda em sua infância o demônio se apoderou dele e tornou-se mudo e surdo. Duas coisas aquele menino nunca havia tido em sua vida: o privilégio, primeiro, de dizer papai; segundo, de ouvir o seu pai lhe chamar de filho. Surdo e mudo. O pai se apresenta aos discípulos aonde eles estavam e diz: meu filho precisa de libertação. E a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Não puderam. Historiadores chegam a frisar que eles até bem que tentaram.
mas não conseguiram. Não puderam expulsar. O pai vai de encontro àqueles que deveria ser fonte de solução para o seu problema, mas não encontram a solução para o seu problema. E segundo a palavra de Deus diz que o Senhor não quer apenas nos abençoar. Foi o que ele disse para Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Deus não quer apenas nos abençoar, queremos a bênção, mas além disso, Ele quer fazer de mim e você uma bênção, a ponto de alguém olhar para você e dizer: eu posso contar com Israel, eu posso contar com Israel, porque Israel é uma bênção. Eu posso contar com Ranieri, Ranieri é uma bênção. Agora alguém olhar e dizer: eu não posso contar com Frederico, porque Frederico é tribulação. Você está entendendo? Não conta. Se você for pedir um auxílio, uma ajuda, um aconselhamento para Frederico, ele só vai te dar aconselhamentos terríveis, para te levar para o fundo do poço. Então Deus quer fazer de nós uma bênção, queridos. Eu sempre costumo dizer, quando alguém procura a minha pessoa pedindo ajuda, eu já cito logo: se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Porque tem gente que é especialista. Ô irmão, o que está acontecendo? Eu estou com um problema terrível, ou estou passando por isso, por aquilo. Mas me conte o que aconteceu. Aí vai contando. Não, mas conte tudo, do início até o final, para eu entender bem. Aí que a pessoa senta, conta tudinho. Aí quando termina de contar, aí você diz: e aí, o que você acha? Conclusão: irmã, é só a misericórdia de Deus para te ajudar, viu? Tô indo, tá? Tchau, fica com Deus. Aí chega ali, conta para um, conta para outro, espalha o problema do irmão, da irmã, mas não faz nada para ajudar, para ser solução de problemas. Então o homem, a esperança daquele homem é que eles resolvessem o problema dele, mas não puderam resolver porque estavam perdendo tempo competindo uns com os outros. Competindo. A nossa competição, irmão, nem competição não tem. Porque não pode nem dizer: não, a gente compete com o mal. Não compete porque é causa ganha. Você está entendendo? É causa ganha. A única coisa que nós devemos fazer é permanecer firmes, porque o diabo sabe que já perdeu a guerra, sabe que a sua condenação é o lago de fogo, mas não se conforma em perder sozinho. Ele quer levar a maior parte que ele puder com ele para o abismo. E nós não devemos fazer parte desta classe que está se alistando aí juntamente com o inimigo de nossas almas em direção ao lago eterno, ao abismo, às profundezas do inferno. E a Bíblia nos expressa claramente que naquele momento, logo toda a multidão vendo que Jesus havia chegado diante deles, eles ficaram espantados. Eu fiz uma observação nisso aqui. Primeiro, eles estavam, olhe para cá, irmãos, os discípulos escribas estavam competindo. O homem chega, eles não podem expulsar o demônio. Aí de repente, Jesus chega de surpresa. Eles não estavam esperando que Jesus fosse chegar ali, mas de repente Jesus chega. Porque quando o inimigo canta de galo, dizendo: acabou, venci ele, acabei com ele, acabei com ela, derrotei a vida dele, escravizei a vida dela, ponto final, não tem mais jeito. Aí quem chega de surpresa? O Deus da Bíblia. É quando tudo parece estar perdido, é quando parece que não tem mais solução para o meu, para o teu problema. É aí que Jesus chega, se apresenta, para a vergonha do inimigo e para a nossa alegria e para a glória de Deus. O mestre chega e a Bíblia diz que eles ficaram espantados e saíram correndo e o saudaram. Aí perguntaram aos escribas: que é que discutis com eles? Quem faz a pergunta é Jesus.
que é que discutis com eles? Em outras palavras, qual é aqui o ponto-chave, a causa, o motivo da discussão entre vocês? Eles nem responderam, nem os escribas responderam, e nem os discípulos responderam. Eles ficaram calados. Calados estavam, calados ficaram. Só que o homem, dentre a multidão, se manifesta dizendo, versículo de número 17: e um da multidão respondendo disse: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando, e os teus discípulos... E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Irmão, já parou para pensar nisso aqui? É a mesma coisa de estar um grupo de obreiros discutindo com outras pessoas, e de repente o líder chega, um exemplo, o pastor chega e diz: vocês estão discutindo o que aqui? E aí alguém se manifesta e diz: ó, eles estão discutindo aí, mas eu trouxe o meu filho que estava possesso por um demônio e apresentei para que eles expulsassem, mas eles não puderam expulsar. Em outras palavras, eles não tiveram autoridade, poder para expulsar, porque embora o Deus da Bíblia diz assim: eis que eu vos dei poder para pisar em serpente e escorpiões, para curar os enfermos, para expelir os demônios. Só que é preciso entender que existem certas ocasiões que nós devemos usar armas específicas. Nem tudo é na mesma forma. Dependendo da guerra, você tem que usar armas diferentes. E qual eram as armas que eles deveriam utilizar aqui nesta causa? Jejum e oração. Ninguém estava aqui em jejum e ninguém estava orando nesse dia, nesse tempo. Haviam cessado as orações e haviam cessado o jejum. Crente não pode ir para a guerra despreparado. Você está entendendo? Você vai para uma guerra, você vai para um culto no lar, você vai expulsar o demônio de alguém, aí você diz: vou comer uma pizza aqui antes de eu ir, porque eu estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome, estou me tremendo de fome. Vai em jejum, porque o negócio é guerra. Você vai entrar na peleja por alguém, já entra em oração. Aprende com Jesus. Alma angustiada, prestes a chegar o momento da crucificação, o próprio Jesus, o que ele fez? Saiu à parte, foi orar, falar com o Pai. Ainda disse para os discípulos: ficai aqui, que eu vou me afastar um pouco e vou orar, vou falar com o Pai. O mestre vai, volta uma hora depois, encontra os discípulos dormindo. Estavam desapegando da oração, e a Bíblia diz: e ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-me o garoto, tragam para mim. Jesus chamou a eles todos de incrédulos. A palavra incrédulo está dizendo a respeito daquele que não crê, que não acredita, que não tem fé, que não coloca a fé em ação, determinando que milagres vai acontecer. Aí a Bíblia diz que eles trouxeram um garoto, e logo viu, o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando, e perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. Aí o pai vai contando o que ele fazia com o garoto, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tu
tudo é possível ao que crê. Aí aqui entra o reconhecimento próprio, que muitos não têm, que às vezes diz, eu creio, mas verdadeiramente não crê, não crê. Eu tenho fé, mas verdadeiramente não tem fé. Fica a dúvida entrando. Irmão, se tem uma coisa que você tem que lutar diariamente, é contra a dúvida, a incerteza. Será que eu vou vencer? Será que Deus vai me dar a vitória? Será que a porta vai abrir? Será que eu vou resistir a esta luta que eu estou enfrentando? Com Deus não tem será. Com Deus não tem talvez. Precisamos crer, acreditar, confiar que Deus pode fazer além do que pedimos, pensamos e imaginamos. O homem não estava crendo. Como é que o senhor sabe, bispo? Diante das palavras dele. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, em outras palavras, chorando, disse, eu creio. Ele disse, eu creio. Mas em seguida ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu quero crer, mas me ajuda a vencer a incredulidade que está no meu coração. Senhor, eu quero que o milagre aconteça na vida do meu filho, mas eu preciso que o Senhor me ajude a ter fé, a acreditar, não só da boca para fora, mas com toda a alma, com todo o coração. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ter reconhecimento próprio e dizer, Senhor, me ajude a acreditar. Aumenta a minha fé, Senhor. Entra no meu entendimento para que eu venha crer de todo o meu coração que o Senhor pode fazer de uma forma gloriosa sobre a minha vida. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. E muitos olhavam e diziam, morreu. O garoto morreu, está morto. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá, ergueu o garoto e o colocou de pé. E quando, apartando-se deles, entraram em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? E disse Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. E oração. O que a gente entende com isso? Não basta a gente vir para cá e dizer, Deus vai destravar. Destrava, Senhor, destrava. Senhor, me dá vitória, Senhor. Não basta a gente pedir. Tem batalhas que tem que ser através do jejum e da oração. E Deus reservou essa noite para nos dizer, se dentre nós existem aqueles que deixaram o momento de oração, retornem para a oração depressa, retornem ao jejum depressa, porque tem milagres que ainda não aconteceu, porque é preciso usar as armas da oração e do jejum e da oração. Eu imagino que quando eles escutaram aquelas palavras, eles entenderam, daqui para frente o negócio vai ser diferente. Sabe por que muitos milagres não têm acontecido nos últimos dias? Por conta disso. Queremos avivamento, mas para recebermos avivamento, precisamos alimentar o espírito e mortificar a carne. Como é que eu fortaleço o espírito? Jejum e oração, consagrando, buscando, glorificando, exaltando, colocando-se na disposição das coisas de Deus, porque enquanto eu alimento o meu espírito, a minha alma, eu mortifico a carne.
Porque o milagre, o poder não está em nossas palavras, no nosso grito, em nosso ser, em nossa presença. Está naquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Lembra quando o profeta Eliseu morreu? Sepultaram em uma cova rasa. E a Bíblia diz que vinha um grupo de homens carregando o corpo de um defunto. E vendo que os soldados adversários se aproximavam do ambiente, temendo por suas vidas, eles pegaram o defunto, deixaram com que, em outras palavras, caíssem do controle de suas mãos, e o defunto, quando caiu, chocou-se com os ossos, com os restos mortais do profeta Eliseu, que estava dentro da cova rasa. Quando o defunto caiu dentro da cova e chocou com os ossos do profeta Eliseu, o defunto se levantou na hora. Os homens saíram correndo espantados. Que negócio é esse, rapaz? Que é isso? Porque onde está o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ainda que esteja morto, o milagre tem poder, tem a presença de Deus na vida. Então, verdade é, já viu aqueles testemunhos de pessoas possessas por espíritos malignos, servindo a demônios, que vão em cemitérios na madrugada para fazer trabalhos diabólicos, e vão naquelas covas de pessoas que foram sepultadas recentemente para comer as suas vísceras, os seus órgãos, e quando eles se aproximam de seus corpos, o próprio diabo diz: se for crente, não toca nesse aí, não toca. Porque este aí pertence àquele que é lá de cima. Que lá de cima. Pastor Roberto Guimarães, que vai pregar lá na sede essa semana, ex-pai de santo, teve esta experiência. Foi para o cemitério, possuído por demônios terríveis. Quando se aproximou da sepultura, era de um crente. O demônio bradou e disse: não se aproxime, não toca, porque esta aí pertence ao lado de cima. Até quando o crente morre, o diabo tem que respeitar o som de Deus, está sobre a vida dele. Mas mesmo está morto, não os corpos, não são restos mortais, sim, mas aonde está a presença de Deus guarda. Não pode tocar, não pode encostar, porque tem poder de Deus sobre os tais. Deus reservou, marcou esta noite para nos dizer que tem batalhas travadas acontecendo na nossa vida, tem batalhas travadas acontecendo na nossa história, e a partir de hoje o Deus da Bíblia está dizendo para mim, para você, para nós que está no templo, para você que está em casa, Ele te convida a entrar em oração, a colocar-se no jejum, e quando isso acontecer, tudo que está travado na sua vida vai destravar, o inimigo vai cair por terra, as obras serão desfeitas, o mal será abatido, portas vão se abrir, milagres vai acontecer, e o nome de Deus será glorificado. Prepare para viver milagres, prepare para testemunhar milagres, mas é preciso entrar em oração e jejum para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. É por isso que tem causas que já fizemos de todo jeito, de toda forma, para acontecer o milagre, para a porta se abrir, para circunstâncias serem mudadas, e nada acontece. O Senhor está dizendo: muda as armas, muda as armas, muda as armas. Que às vezes a gente vai 7 vezes, 14 campanhas, clamamos, buscamos, nos prostramos, nos humilhamos, e o Senhor está dizendo: esta causa só se vence com jejum e oração. Se coloca de pé. O destravar de Deus. Queremos o destravar de Deus, mas precisamos usar as armas. Diga para o seu irmão: jejum e oração. Diga para ele: não é refri e pizza, é jejum e oração. É, irmão, é. Depois se entregar o jejum é outra coisa. Mas também não vai entregar o jejum e sair que nem um devorador dentro de casa. Aí não adianta. Você está entendendo? Vá com calma. E nós estamos em uma campanha de 7 terça-feira. E nós vamos entrar esta semana em jejum
e oração. Até terça-feira que vem. E nós vamos ver resultados acontecer na nossa vida, na nossa história, na nossa família, para a glória de Deus. Estenda as suas mãos para os céus. Feche os teus olhos. Por um minuto, vamos orar agora. Calamante turipor que avacho remende canta labás. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Senhor, tu sabes dos nossos corações, tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar. Senhor, e possamos estar focados no teu propósito, e possamos andar segundo a tua direção, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Meu Deus, que não haja competição em nossa vida, que não haja competição dentre nós, porque somos apenas um povo, membros do corpo de Cristo, e o Senhor é o cabeça da igreja. Ó Deus da Bíblia, fortalece o que estiver fraco nesta noite, alegra o que estiver triste, enche da tua presença o que estiver vazio, e possamos entrar, ó Deus, no processo do jejum e da oração, ó Deus, na mesma proporção em que o filho daquele homem recebeu a sua bênção, recebeu o seu milagre, possamos receber a nossa bênção, o nosso milagre diante da tua presença, que as correntes sejam quebradas, que as obras diabólicas sejam desfeitas no poder e autoridade que há no teu nome, que as enfermidades desapareçam, que todo mal caia por terra, e que tudo aquilo que está travado venha destravar nesta noite, para a glória do teu nome. Meu Deus, visita os lares, visita as famílias, visita os filhos, os pais, com o teu poder e com a tua presença. Traz o teu livramento. Eu profetizo nesta noite o destravar de Deus sobre a tua história, o destravar de Deus na tua finança, o destravar de Deus no teu casamento, o destravar de Deus no teu trabalho, o destravar de Deus na tua saúde, o destravar de Deus na tua família, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Fica firme, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Irmãos, o Ranieri vai ser futuramente um diácono na casa do Senhor, ele, a esposa, a diaconisa, né? Em breve nós vamos ver eles aqui, ó, tudo certinho, firmado, né? Trabalhando para Jesus. Esta é a vontade e o propósito de Deus. Quando eu olho para eles dois, eu lembro de mim e da bispa, no início, bem no início, né? Na mesma proporção que Deus fez nas nossas vidas, vai fazer na vida de vocês também, amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da tua presença. Aqui está o Ranieri, ó Pai, fazendo aliança contigo. Escreve o nome do teu filho no livro da vida, perdoa os pecados, sara as feridas, faz dele, meu Deus, um obreiro da tua casa, um homem de Deus na tua presença, que ele e a esposa venham fazer a tua obra, meu Deus. Eu ministro, eu profetizo sobre a vida do teu filho, e o abençoo nesta noite, ó Pai, e nós se alegramos por este momento, por esta oportunidade, e profetizamos a tua bênção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha mudar a história do teu filho, para a glória do teu nome, meu Deus. Firma os pés dele na rocha, mãos abençoadas, cabeça ungida e o coração firmado em Deus. É o que nós profetizamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém?